Talvez o maior erro da sua vida seja acreditar que a felicidade está sempre no próximo passo, no próximo dinheiro, no próximo amor, na próxima conquista, no próximo reconhecimento, no próximo momento. Você diz para si mesmo: quando eu conseguir aquilo, finalmente vou viver em paz. Mas então consegue. E algo estranho acontece. A satisfação dura pouco, muito pouco. Logo surge uma inquietação silenciosa. Uma sensação difícil de explicar. Como se alguma coisa ainda estivesse faltando. E então a mente recomeça. Talvez eu precise de mais. Mais dinheiro, mais aprovação, mais beleza, mais status, mais distração, mais pessoas, mais experiências, mais validação. E sem perceber, a vida inteira se transforma numa perseguição, uma corrida, uma fome que nunca termina. Foi exatamente esse desconforto humano que Arthur Schopenhauer tentou compreender em Aforismos para a Sabedoria de Vida. Mas existe algo importante aqui. Essa obra é diferente. Se em outras vezes Schopenhauer parece esmagar qualquer esperança humana com sua visão brutal do sofrimento, aqui ele faz algo quase inesperado. Ele tenta responder uma pergunta profundamente prática. Como sofrer menos em um mundo imperfeito? Não existe promessa de felicidade absoluta. Não existe fórmula mágica. Não existe positividade vazia. Existe lucidez. Existe prudência. Existe maturidade. Existe a tentativa de aprender a viver melhor dentro daquilo que a vida realmente é. Porque Schopenhauer parte de algo profundamente desconfortável. A maioria das pessoas vive tentando construir felicidade do lado de fora. Mas talvez a paz dependa muito menos do mundo. E muito mais da relação que você estabelece consigo mesmo. Pense honestamente. Quantas vezes você acreditou que alguma conquista mudaria tudo? Um relacionamento, um trabalho, uma meta financeira, um corpo ideal, reconhecimento, popularidade. E quantas vezes aquilo realmente trouxe paz duradoura? Talvez você tenha percebido algo silenciosamente doloroso. As coisas chegam, mas o vazio permanece. Schopenhauer observa isso com brutal honestidade. Para ele, boa parte do sofrimento nasce porque o ser humano deposita expectativas exageradas no exterior. Acredita que felicidade virá das circunstâncias, das pessoas, do acaso, da sorte, do prestígio. Mas existe um problema inevitável. O mundo muda, as pessoas mudam, o desejo muda, a mente muda. Nada permanece estável. E construir paz sobre aquilo que muda constantemente é quase como construir uma casa sobre areia. Talvez seja por isso que tanta gente esteja cansada, ansiosa, exausta, porque passa a vida tentando controlar aquilo que nunca esteve sob controle. A opinião dos outros, o sucesso, a beleza, a permanência, o amor, a estabilidade, o futuro. Mas Schopenhauer parece sussurrar algo quase desconfortável. Você sofre tentando segurar aquilo que nasceu para escapar das mãos. E talvez aqui comece uma das reflexões mais importantes da obra. A felicidade não nasce necessariamente do excesso. Talvez ela nasça da redução. Redução do ruído, das expectativas, das comparações, dos impulsos, dos desejos sem fim. Isso soa estranho num mundo moderno, porque tudo ensina exatamente o oposto. Mais produtividade, mais consumo, mais desempenho, mais exposição, mais conquistas, mais velocidade. Vivemos numa sociedade que parece repetir sem parar. Você ainda não é suficiente. E então alguém corre. Corre atrás de dinheiro. Corre atrás de aprovação. Corre atrás de amor. Corre atrás de uma imagem ideal. Corre atrás de uma vida perfeita. Mas talvez a pergunta mais importante seja: você está correndo para onde? Porque existe uma diferença enorme entre desejar algo e viver dominado pela necessidade constante de desejar. Schopenhauer percebe algo quase invisível. O ser humano frequentemente cria a própria miséria ao tornar impossível a própria satisfação. Nunca é suficiente, nunca basta, nunca termina. Sempre existe algo faltando. Talvez por isso tantas pessoas pareçam emocionalmente famintas, mesmo tendo mais conforto do que qualquer geração anterior. Mais entretenimento, mais tecnologia,
mais acesso, mais possibilidades, mas menos paz. Porque talvez abundância sem lucidez apenas amplifique inquietação. E aqui Schopenhauer toca num ponto profundamente humano: a relação entre felicidade e interioridade. Ele argumenta algo brutalmente simples. Aquilo que você é importa mais do que aquilo que você possui. Parece clichê, mas talvez seja uma das verdades mais difíceis de aceitar. Porque alguém pode ter dinheiro e ainda assim ser miserável. Pode ter fama e viver vazio. Pode ter companhia e morrer de solidão. Pode ter beleza e continuar inseguro. Pode ter sucesso e continuar angustiado. Tex, por quê? Porque existe um lugar onde ninguém entra. Sua consciência, sua mente, seu diálogo interno. E se esse lugar estiver em guerra, nenhuma conquista consegue silenciar completamente o caos. Talvez seja por isso que Schopenhauer valorize tanto algo raro, a vida interior, a capacidade de estar consigo mesmo. Porque existe algo curioso acontecendo hoje. As pessoas têm medo do silêncio, medo do vazio, medo de ficar sozinhas. Precisam de estímulo constante. Padrão. Música, vídeos, notificações, conversas, ruído. Como se existir em silêncio fosse insuportável. Mas Schopenhauer enxergava algo profundamente revelador nisso. A forma como alguém suporta a própria companhia diz muito sobre quem essa pessoa é. Pense nisso. Você consegue ficar sozinho sem se sentir esmagado, sem correr imediatamente para distrações, sem precisar preencher o espaço? Talvez essa seja uma pergunta desconfortável, porque muitas vezes não fugimos do silêncio. Fugimos de nós mesmos. Fugimos dos pensamentos que aparecem quando tudo para, das perguntas esquecidas, dos medos escondidos, das dores não resolvidas, do vazio existencial que normalmente abafamos com movimento. E talvez aqui surja uma das ideias mais fortes desta obra. A solidão não é necessariamente um castigo. Às vezes, ela é um privilégio. Schopenhauer acreditava que pessoas mais profundas frequentemente aprendem a valorizar momentos de isolamento. Não porque odeiem pessoas, mas porque percebem algo importante. Nem toda companhia melhora a vida. Existe companhia que esgota, que reduz, que superficializa, que drena, que ocupa espaço sem trazer presença. E existe algo estranho no mundo moderno. Nunca estivemos tão conectados. E talvez nunca tão sozinhos. Mensagens instantâneas, curtidas, seguidores, conversas rápidas, mas pouca intimidade real, pouca escuta, pouca profundidade, muita presença digital, pouca presença humana. Schopenhauer talvez olhasse para tudo isso e perguntasse: você está cercado de pessoas ou cercado de distrações emocionais? Porque talvez aprender a ficar só seja uma das habilidades mais importantes da vida. Não como isolamento absoluto, mas como independência emocional. A capacidade de não depender desesperadamente da presença, validação ou aprovação constante dos outros. E isso nos leva a outra ideia profundamente desconfortável da obra: a convivência humana. Schopenhauer não era ingênuo. Ele sabia algo duro. As pessoas podem ferir, trair, competir, julgar, decepcionar. Podem amar você hoje e ignorar amanhã. Podem admirar e invejar ao mesmo tempo. Podem aplaudir e secretamente desejar sua queda. Isso parece pessimista, mas talvez exista maturidade aqui, porque amadurecer talvez signifique abandonar idealizações, entender limites humanos, aceitar imperfeições, parar de exigir das pessoas aquilo que elas nunca prometeram entregar. Talvez sofrimento demais nasça justamente disso, da expectativa. Esperamos compreensão absoluta, lealdade absoluta, amor absoluto, consistência absoluta. Mas seres humanos são contraditórios, instáveis, frágeis, imprevisíveis. E aceitar isso talvez seja menos doloroso do que continuar exigindo perfeição do imperfeito. No entanto, Schopenhauer também alerta para outro perigo: o isolamento arrogante. A ideia de que ninguém presta, que ninguém merece proximidade, que só você entende tudo. Não. Existe equilíbrio. Porque embora a solidão ensine,
A convivência também revela quem somos. São os outros que mostram nossas fragilidades, nossas impaciências, nossos limites, nossos medos, nossos impulsos. Talvez a sabedoria esteja justamente em aprender algo extremamente difícil, escolher melhor aquilo que entra na sua vida. Porque algumas pessoas trazem paz, outras ruído, algumas expandem sua consciência, outras reduzem você, algumas despertam lucidez, outras apenas distração. E talvez, silenciosamente, sua vida seja moldada pelas presenças que você tolera. Mas existe ainda algo mais profundo escondido em tudo isso. Uma pergunta que Schopenhauer parece deixar suspensa. Se a felicidade não está nas posses, nem totalmente nas pessoas, nem nas conquistas, onde exatamente você vem procurando paz? Existe uma pergunta silenciosa que poucas pessoas têm coragem de enfrentar. Por que, mesmo cercado de gente, alguém ainda pode se sentir profundamente sozinho? Talvez porque a solidão nem sempre tenha a ver com ausência. Às vezes, ela nasce justamente da presença errada, da superficialidade, do ruído, da sensação estranha de estar cercado por pessoas, mas não verdadeiramente compreendido. E talvez ninguém tenha sido tão brutalmente honesto sobre isso quanto Arthur Schopenhauer em Aforismos para a Sabedoria de Vida. Porque Schopenhauer percebe algo profundamente desconfortável. Nem toda convivência melhora a existência. Na verdade, muitas vezes acontece o contrário. Há pessoas que drenam, pessoas que invadem, que diminuem, que transformam sua paz em ansiedade, sua lucidez em confusão, sua autenticidade em performance. E talvez o mais assustador seja perceber o quanto da vida humana gira em torno de algo silencioso. A necessidade desesperada de aprovação. Pense nisso. Quantas escolhas realmente nasceram de você? E quantas nasceram do medo de rejeição? Do medo de parecer estranho, fracassado, insuficiente, sozinho. Talvez você tenha escolhido caminhos para ser aceito. Uma profissão, uma aparência, uma personalidade, uma versão editada de si mesmo. Talvez tenha dito sim quando queria dizer não. Talvez tenha permanecido onde deveria partir. Talvez tenha se diminuído para caber em ambientes pequenos. Talvez tenha aprendido a esconder partes de si apenas para não perder companhia. E então surge algo profundamente triste. A solidão de não poder ser quem você realmente é. Porque existe uma solidão pior do que estar sozinho. É estar acompanhado, enquanto se abandona. Schopenhauer percebe isso com clareza dolorosa. Ele compreende que a maioria das pessoas teme tanto o isolamento, que aceita qualquer ruído emocional para não encarar o silêncio, qualquer conversa vazia, qualquer distração, qualquer relacionamento mal resolvido, qualquer pertencimento artificial. Tudo parece melhor do que o desconforto de olhar para dentro. Mas talvez exista uma pergunta inevitável. Você tem medo da solidão? Ou medo de encontrar a si mesmo? Porque quando tudo silencia, algo aparece. Pensamentos esquecidos, frustrações, feridas, desejos ocultos, medos antigos, perguntas que evitamos há anos. E talvez por isso tanta gente viva em fuga permanente. Notificações, vídeos, relacionamentos rápidos, ruído constante, atenção fragmentada. Como se parar fosse perigoso. Como se ficar sozinho por alguns minutos já fosse quase insuportável. Mas Schopenhauer vê algo diferente. Ele sugere algo profundamente provocador. A capacidade de estar bem consigo mesmo talvez seja uma das maiores riquezas humanas. Porque alguém que depende excessivamente do mundo para se sentir inteiro, sempre viverá vulnerável, dependente, emocionalmente instável, refém da opinião, da validação, do afeto dos outros, da atenção, do reconhecimento. E isso nos leva a algo ainda mais desconfortável, a relação entre inteligência e sofrimento. Schopenhauer faz uma observação quase cruel. Quanto maior a consciência, maior a sensibilidade diante da existência, maior percepção do absurdo, da fragilidade humana, das contradições, das injustiças, dos vazios. Em outras palavras, enxergar demais tem um preço. Porque existe algo curioso.
Pessoas muito conscientes frequentemente se sentem deslocadas, inquietas, desajustadas, como se algo no mundo nunca encaixasse completamente. Talvez você já tenha sentido isso. A sensação estranha de perceber demais, de analisar demais, de pensar demais, de não conseguir simplesmente viver sem questionar, como se existisse sempre uma camada invisível por trás das coisas, por trás dos discursos, dos relacionamentos, das motivações humanas, dos jogos sociais, da felicidade performada, da aparência de normalidade. E isso cansa, porque enquanto muitos conseguem se distrair facilmente, outros permanecem presos a perguntas: o que é felicidade? O que realmente importa? Por que as pessoas fingem tanto? Por que o amor muda? Por que o sucesso não satisfaz? Por que existe tanto vazio? Por que tudo parece tão frágil? Schopenhauer talvez dissesse algo duro aqui. A consciência amplia tanto a beleza quanto a dor. Porque perceber profundamente significa sentir profundamente. Mas também significa sofrer profundamente. Talvez por isso exista uma tristeza silenciosa em pessoas muito reflexivas. Não necessariamente tristeza dramática, mas uma melancolia estranha. Uma sensação de desencontro com o mundo. Como se enxergassem algo que muitos preferem ignorar. A superficialidade, a corrida sem sentido, a busca interminável por aprovação, o vazio escondido atrás da aparência de sucesso. Mas cuidado, Schopenhauer não está dizendo que inteligência condena alguém à miséria. Ele alerta para outra coisa, a falta de equilíbrio, porque pensar demais também pode virar prisão. Existe uma armadilha invisível na mente reflexiva, a ruminação, pensamentos circulares, autocrítica constante, excesso de análise. A pessoa tenta entender tudo, controlar tudo, explicar tudo, mas existe um ponto onde pensar deixa de esclarecer e começa a adoecer. Talvez você conheça isso. A mente que nunca desliga, o cérebro que transforma noites em tribunal, revisando erros, imaginando futuros, criando cenários, reabrindo dores. E então surge uma pergunta brutal. Até que ponto sua inteligência está ajudando você? E até que ponto está devorando sua paz? Porque talvez sabedoria não seja pensar mais. Talvez seja pensar melhor. Saber parar. Saber filtrar. Saber abandonar pensamentos que não levam a lugar algum. Saber distinguir profundidade de obsessão. Lucidez de autossabotagem. E aqui Schopenhauer oferece algo quase inesperado. Uma valorização silenciosa da simplicidade. Não simplicidade intelectual, mas existencial. A capacidade de precisar menos, querer menos, comparar menos, complicar menos. Talvez alguém profundamente sábio não seja aquele que entende tudo, mas aquele que aprende a sofrer menos sem abandonar consciência. Porque no fim existe algo profundamente estranho sobre a vida moderna. Ela vem de excessos o tempo inteiro. Excesso de metas, excesso de produtividade, excesso de comparação, excesso de exposição, excesso de estímulo. Tudo parece dizer: você precisa de mais. Mais dinheiro, mais beleza, mais relevância, mais seguidores, mais experiências, mais velocidade. Mas Schopenhauer talvez perguntasse algo profundamente desconfortável. E se a paz estiver justamente naquilo que você parou de perseguir? Talvez a vida não melhore quando você acumula mais. Talvez melhore quando para de carregar tanto. Mais expectativas, mais necessidade, mais personagens, mais dependência emocional, mais comparação. Porque talvez uma das formas mais silenciosas de liberdade seja esta: não precisar desesperadamente do mundo para conseguir respirar por dentro. E talvez reste uma pergunta inevitável pairando sobre tudo isso. Se você retirasse distrações, validações e ruídos, conseguiria suportar a própria companhia? Talvez uma das perguntas mais difíceis da vida seja esta: o que realmente significa viver bem? Não sobreviver. Não apenas existir. Não correr sem parar. Mas viver de forma consciente. Com algum equilíbrio. Com alguma paz. Com alguma lucidez. Depois de atravessar aforismos para a sabedoria de vida, talvez fique claro algo profundamente desconfortável. A maior parte daquilo que chamamos de felicidade
costuma ser uma perseguição, uma promessa projetada no futuro, um lugar imaginário onde finalmente tudo fará sentido. Você pensa, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu encontrar alguém, quando minha vida melhorar, quando eu conquistar aquilo, e sem perceber, transforma o presente numa sala de espera. A vida inteira parece suspensa, sempre faltando alguma coisa, sempre incompleta, sempre empurrada para depois. Mas Schopenhauer parece nos obrigar a encarar algo brutalmente simples. Talvez a paz nunca chegue para quem vive eternamente esperando a próxima conquista, porque essa obra, acima de tudo, é um diagnóstico sobre a condição humana. Ela mostra que grande parte do sofrimento nasce das expectativas, do desejo excessivo, da comparação, da dependência emocional, da tentativa desesperada de encontrar fora aquilo que nunca foi resolvido dentro. E talvez essa seja uma das ideias centrais do livro. Aquilo que você é importa mais do que aquilo que você possui. Parece simples, mas talvez seja uma das verdades mais difíceis de aceitar. Porque vivemos numa cultura obcecada pelo exterior. Imagem, status, consumo, aprovação, produtividade, visibilidade. Pessoas aprendem desde cedo a medir valor por desempenho, por dinheiro, por aparência, por reconhecimento, como se felicidade fosse um prêmio entregue após esforço suficiente. Mas Schopenhauer parece dizer algo profundamente incômodo. Nenhuma conquista salva alguém que não consegue habitar a própria mente. Você pode ter tudo e continuar vazio. Pode estar rodeado de pessoas e continuar solitário. Pode conquistar sucesso e ainda assim sentir ansiedade. Pode vencer externamente e perder internamente. Porque existe uma batalha silenciosa acontecendo o tempo inteiro. A relação que alguém estabelece consigo mesmo. E talvez aqui surja uma das maiores lições filosóficas da obra. 1. A felicidade depende mais da vida interior do que das circunstâncias. Isso não significa ignorar problemas reais. Não significa romantizar sofrimento, mas reconhecer algo importante. O mundo externo é instável. As pessoas mudam, as oportunidades mudam, o dinheiro muda, a saúde muda, o reconhecimento muda. Nada permanece intacto, e construir felicidade apenas sobre aquilo que muda é viver emocionalmente vulnerável. Talvez a pergunta não seja, o que falta na minha vida? Mas, como estou vivendo aquilo que já existe? Porque talvez a paz não esteja em possuir tudo. Talvez esteja em não depender de tudo. 2. Aprender a estar sozinho é uma forma de liberdade. Schopenhauer fala algo profundamente desconfortável para o mundo moderno. Nem toda companhia melhora a vida. Às vezes, a multidão distrai. A aprovação aprisiona. Ruído emocional esgota. Vivemos numa época onde estar sozinho parece fracasso. Mas talvez exista algo profundamente poderoso em aprender a sustentar a própria companhia. Silêncio, reflexão, presença, a capacidade de não precisar desesperadamente da atenção alheia para se sentir inteiro. Porque quem não suporta a própria presença, frequentemente se torna dependente da presença errada. E talvez isso explique tantos relacionamentos vazios, tantas conexões superficiais, tanta carência disfarçada de amor. 3. Inteligência sem equilíbrio pode se tornar sofrimento. Talvez uma das observações mais profundas de Schopenhauer seja esta: pensar demais tem um preço. Enxergar demais pesa. Questionar demais cansa. Existe uma tristeza silenciosa em quem percebe excessivamente as contradições da vida. Mas aqui existe um aprendizado importante. Sabedoria não é viver preso à própria mente. É aprender quando pensar. E quando simplesmente existir. Quando refletir. E quando descansar. Quando aprofundar. E quando deixar ir. Porque nem todo pensamento merece permanência. Nem toda preocupação merece moradia. Nem toda dor precisa virar identidade. 4. Querer menos pode significar viver melhor. Talvez essa seja a ideia mais revolucionária da obra. Num mundo que lucra com sua insatisfação, aprender limites é quase um ato de resistência. Hoje tudo estimula desejo. Você abre o celular e imediatamente sente falta de algo.
Mais dinheiro, mais beleza, mais viagens, mais sucesso, mais atenção, mais relevância, mais produtividade. A vida moderna parece construída para manter alguém emocionalmente incompleto, porque alguém satisfeito consome menos, compara menos, corre menos. Mas Schopenhauer parece perguntar algo devastador. Você está perseguindo aquilo que deseja, ou apenas obedecendo desejos que ensinaram você a ter? Pense nas redes sociais, no consumo, na obsessão por performance, na ansiedade constante, na dificuldade de descansar sem culpa. Talvez nunca a filosofia de Schopenhauer tenha parecido tão atual. Hoje, milhões vivem exatamente o diagnóstico que ele descreveu. Uma vida cansada, superestimulada, cheia de comparação, cheia de expectativa, cheia de movimento, mas vazia de presença. E talvez aqui esteja o coração da obra. A sabedoria não consiste em conquistar o mundo. Talvez consista em não ser completamente dominado por ele, em aprender a distinguir necessidade de impulso, presença de distração, profundidade de performance, paz de anestesia. Porque talvez maturidade seja justamente isso, parar de procurar salvação em coisas que apenas distraem, e começar lentamente a construir uma relação mais honesta consigo mesmo. Talvez você nunca elimine completamente sofrimento, nunca elimine insegurança, nunca elimine medo, mas talvez possa reduzir o poder que tudo isso exerce sobre sua vida. E talvez, silenciosamente, isso já seja uma forma de liberdade. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se essa reflexão fez você enxergar algo diferente sobre sua vida, já se inscreva no canal e acompanhe as próximas jornadas filosóficas. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que talvez esteja cansado de correr, sem saber exatamente para onde. E leve esta última reflexão com você. Talvez a verdadeira sabedoria não esteja em ter mais da vida, mas em finalmente parar de fugir de si mesmo.